E aí, meu querido, e aí, minha querida, é um prazer enorme estar aqui com vocês para essa que é uma das revisões mais tradicionais dentro do canal de Biologia do Professor Guilherme. Obrigado aí pela sua presença, de verdade fico muito feliz. E olha, gente, antes da gente começar, para eu não me enrolar muito, eu tenho alguns recados bem importantes para vocês. O primeiro recado é que se você está assistindo essa transmissão ao vivo, saiba que eu também estou ao vivo no chat. Então se você tiver alguma dúvida, alguma coisa ficar meio nebulosa na sua cabeça, é só você colocar ali no chat que eu imediatamente te respondo. Se você está assistindo esse vídeo depois, também não tem problema, você pode colocar essa mesma dúvida nos comentários, beleza? Outra coisa, coloca já aí nesse mesmo chat o seu nome e a cidade de onde você está assistindo essa aula. Além disso, eu gostaria de vocês sugestões de outras revisões aqui no canal. Que vestibulares vocês farão? Que provas que vocês querem que eu revise? Coloca que isso é importante para a gente criar umas diretrizes aqui dentro do nosso projeto que tá tão lindo, tá tão legal, né? Beleza. Gente, outra coisa importante. Eu quero que vocês cliquem num link que tem aqui na descrição desse vídeo. Esse link vai te levar para dois materiais importantes. O primeiro é uma lista de exercícios com 50 exercícios que eu selecionei com muito carinho para que vocês façam uma boa prova no próximo domingo. Então, faz essa lista de exercícios. A prova do EPG tem um dos esqueletos mais previsíveis que a gente tem de todas as provas de biologia do sul do país. A estrutura de prova é sempre a mesma e vários assuntos se repetem ano após ano. Então, se você fizer vários exercícios, a chance de você descobrir algumas coisas importantes e acertar questões em função disso é muito grande também. Então, baixe essa lista e também, se você tiver como, baixe o segundo material, que é o material de acompanhamento desta aula. Você tem 2 PDFs para baixar nesse link. O primeiro é a lista de exercícios e o segundo é o material de acompanhamento, que nada mais é do que os desenhos que eu tenho na lousa, que eu separei para vocês, já deixei tudo desenhadinho e pronto. Se você tiver como imprimir esse material, ótimo. Você não vai perder tempo desenhando, você vai fazer só os apontamentos necessários durante a aula. E prof, e eu que não tenho impressora, o que eu faço? Não tem problema nenhum. Pega seu caderno, pega caneta, não se preocupe com desenhos, se preocupe na explicação, isso é mais importante, e anote tudo que você conseguir. Depois, com calma, se você quiser desenhar, se você quiser fixar um pouquinho mais do conteúdo, você pode voltar no vídeo e assistir ele quantas vezes você quiser, beleza? A terceira coisa importante que eu preciso falar para vocês é que, gente, nas últimas 3 semanas eu estou me dedicando a essa revisão da UEPG e à revisão da UEM. Isso me deu um trabalho muito grande. Montar lista de exercícios, montar material gráfico, montar as artes de divulgação dessas aulas e, claro, montar as aulas em si, que eu fiz todas em intervalos entre as minhas aulas presenciais. Então, se vocês apreciam esse trabalho do professor Guilherme, vocês acham que vale a pena, por favor, inscreva-se no canal e dê o seu like. Não custa nada para você e tem um valor enorme para mim. Então faz isso, inscreve-se aí que eu estou contando com o seu apoio. Beleza? Vamos começar a nossa revisão? Calma aí, segura aí. Enquanto você está baixando material, alguns estão imprimindo, eu quero mostrar um cara para vocês. Fica aí. Vem cá, Balu. Vem, Balu. O Balu tá louco. Aham! Ó, Balu, olha pra galera lá, Balu. Balu, ajuda. Ó. Então tá, gente. Alguém viu o vídeo que eu trouxe o Balu bebezinho? Faz um tempo já que eu gravei. É um vídeo sobre... Se alguém lembra, coloca aí. Balu, cai fora. Gente, então tá, vamos começar, né? Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de Biologia e te convido para a nossa revisão da UEPG. Vem comigo! Pessoas, já começa aí botando uma parada dentro da sua cabeça. Não existe prova da UEPG que não caia pelo menos uma questão de ecologia. E nesse primeiro momento, nós vamos tratar de 3 aspectos importantes da ecologia: relações ecológicas, pirâmides alimentares e cadeias alimentares ou cadeias tróficas. Então vamos lá. O que eu representei aqui para vocês? Nós temos o fitoplâncton, que é comido pelo zooplâncton, que é comido pelo girino, que é comido pelo peixe, que é comido pela garça. Antes a gente tratar das características de uma cadeia alimentar, não esquece. Fitoplâncton, esse termo plâncton, se refere a 2 coisas importantes. Primeiro, que é um ser microscópico. Segundo, que ele é errante. Ele não consegue se deslocar de maneira livre e natante. Ele se desloca conforme a água se desloca.
Só que eu tenho um fito aqui na frente. Isso é relativo à planta, professor? Mais ou menos. Isso aqui é alga. Ele é um ser microscópico, errante e é um produtor na forma de alga. Existem seres que formam esse fitoplâncton também do reino Monera, por exemplo, as cianobactérias ou algumas bactérias fotossintetizantes. Nesse caso, eu representei uma alga microscópica para vocês. Ele é um fitoplâncton. Todos os seres que são autótrofos dentro de uma cadeia alimentar pertencem ao nível dos produtores. É a base da cadeia alimentar. Eu quero que você pegue a sua caneta, pegue o seu papel e já anote a primeira coisa. O que é um produtor? É aquele cara que consegue capturar matéria inorgânica, normalmente na forma de CO2, e transformar essa matéria inorgânica em orgânica, normalmente na forma de glicose. Então o produtor, ele produz o seu próprio alimento. Ele pega compostos inorgânicos e transforma em compostos orgânicos que vai servir de base para ele poder desempenhar as suas ações metabólicas. Agora, esse fitoplâncton que é produtor serve de alimento para o zooplâncton. O que é plâncton? Microscópico e errante. Só que é zoo agora, professor, é um animal, né? Pode ser um animal, por exemplo, um crustáceo. Mas pode também ser um protozoário, beleza? Tudo que é microscópico e está a nível de consumidor está no nível de zooplâncton. Esse consumidor primário comeu o produtor. Esse consumidor secundário, que é o girino, comeu o consumidor primário. O consumidor terciário comeu o secundário e o quaternário comeu o terciário. Beleza. Não esquece que na cadeia alimentar a gente sempre tem a flechinha apontando para o lado em que a gente tem o ingestor, o cara que come. Então aqui ó, o zooplâncton comeu o fitoplâncton, girino comeu o zooplâncton, peixe comeu o girino, garça comeu o peixe. Beleza? Só isso, professor? Segunda coisa importante. A gente nota aqui que nós temos produtores, consumidores secundários, terciários, quaternários. Só que às vezes a gente pode analisar uma cadeia alimentar sobre uma outra perspectiva. Não pela perspectiva do consumo, e sim pela perspectiva do nível dentro dessa cadeia alimentar. Então você tem aqui ó, o nível trófico, trofos do grego é alimento, o nível trófico número 1, nível trófico número 2, nível trófico número 3, nível trófico 4, nível trófico 5. O que é fácil da gente confundir? O nível trófico 2 é o consumidor primário. O nível trófico 3 é o consumidor secundário. Não vai confundir esse negócio. E a última coisa que você não pode esquecer é que sempre os seres, por mais que eles estejam consumindo grandes quantidades de calorias, durante esse processo metabólico de funcionamento, durante a produção de ATP, durante a conversão de energia química, por exemplo, em energia cinética de movimento, a gente invariavelmente vai ter perda de energia na forma de calor. Então a gente não consegue aproveitar 100% das calorias que a gente ingere, porque parte dessas calorias saem na forma de calor. Calor, 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 calor. E aí, prof, isso justifica o fato da gente não conseguir ter cadeias alimentares muito longas, porque a gente vai perdendo energia ao longo do tempo. O produtor conseguiu capturar energia luminosa, converteu em matéria orgânica, e isso vai sendo passado ao longo da cadeia alimentar, mas a gente tem déficit, a gente tem perda de calor ao longo da cadeia e se torna insustentável você ter um consumidor de 10ª ordem, de 20ª ordem, de 30ª ordem, porque não tem como chegar lá, não chega a energia tão distante dentro da cadeia alimentar. Beleza. E depois, prof, o que mais eu tenho que saber? Dentro de tudo isso que eu representei, faltou um cara. É um cara chamado de, decompositor. O decompositor, cuidado, ele não é consumidor. Toda vez que eles tentarem colocar o decompositor está no final da cadeia, ele é o consumidor de 5ª ordem. Não é. Lembra que decompositor são fungos e bactérias que reciclam a matéria orgânica. E aí você tem uma ideia importante dentro de cadeia alimentar. A energia flui, sempre de maneira unidirecional. Você nunca vai ver o peixe comendo a garça, você nunca vai ver o girino comendo peixe, nunca vai ver o zooplâncton comendo o girino. É sempre de maneira unidirecional o fluxo energético. Agora, a matéria pode ser reciclada, porque todos os restos orgânicos desses seres vão sofrer processos de decomposição que vão virar nutrientes para a gente alimentar de novo esse fitoplâncton. Perfeito? Então isso é uma cadeia alimentar, isso tem que ser levado com segurança para a prova, beleza? Aí depois, prof, nós temos pirâmides alimentares. Eu usei como exemplo essa cadeia alimentar para interpretar pirâmides. A gente tem pirâmide de número, de biomassa e de energia.
Na pirâmide de números, simplesmente a gente vai contabilizar o número de indivíduos de cada nível. Por exemplo, eu tenho um número muito maior de fitoplâncton do que de zooplâncton, do que de girino, do que de peixe, do que de garças. A gente tem uma pirâmide dita normal, ela não tem nenhum tipo de inversão. O ápice dela é mais estreito do que a base dela, perfeito? Agora, se a gente analisar essa mesma cadeia alimentar sob o aspecto de biomassa, nós temos uma inversão. Por quê? Porque o fitoplâncton, embora esteja numa quantidade numérica muito maior, ele é muito pequenininho. Ou seja, ele ocupa pouca massa, ele tem pouca biomassa em seu conteúdo biológico. E aí, prof? E aí que essa biomassa, mesmo estando em pequena quantidade, consegue alimentar uma maior quantidade de zooplâncton. Isso parece uma incongruência. Em que sentido? Professor, como é que uma quantidade de biomassa menor alimenta uma quantidade de biomassa maior ao longo do tempo? Isso não parece muito estável. Por quê? Porque o fitoplâncton, embora ele esteja em biomassa menor, ele tem uma taxa de reprodução tão intensa que essa biomassa é reposta a todo instante. Então, o que justifica essa inversão dentro da pirâmide de biomassa exclusivamente em ambientes aquáticos? A alta taxa reprodutiva do fitoplâncton. Ficou claro? Depois a gente vai ter o padrão normal distribuído. Agora, essa aqui normalmente pega o candidato. Ela é a pirâmide de energia. E anota, ela nunca vai ser invertida. Não existe, ao longo de um espaço e um tempo, não existe como uma quantidade de energia menor sustentar uma quantidade de energia maior. Então ela nunca vai ser invertida. Essa pouca biomassa de fitoplâncton é capaz de prover maior quantidade de energia do que, por exemplo, o zooplâncton. E aí o que há de interessante? Qual era a perda de energia? Na forma de calor, 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 calor. As diferenças de níveis que vocês têm de um degrau da pirâmide para o outro, nada mais é do que a perda de energia na forma de calor. Essa é a pirâmide energética, essa é a pirâmide numérica e essa é a de biomassa. Fechou? Massa? Biomassa? Agora a gente vai para o último tópico. Relações ecológicas. Olha quanta coisa eu coloquei aqui para vocês. Então, antes da gente começar a tratar dessas relações ecológicas, eu quero apresentar para vocês quem que está envolvido nessas relações. Então, você tem uma árvore, eu desenhei em cima da árvore um passarinho, que eu vou chamar de ave, beleza? Muito bem. Nessa árvore também desenhei formigas. Desenhei não, são pontinhos, tá? Essas formigas vivem dentro de um formigueiro. Na raiz da árvore, nós temos fungos, beleza? A gente tem também um tamanduá. Nesse tamanduá, você está vendo aqui um carrapato. A gente tem folhas das árvores aqui, teríamos outras plantinhas tentando se desenvolver e bactérias decompositoras. Agora vamos entender as relações ecológicas que você está enxergando. Lembra o seguinte, relação ecológica a gente separa conforme a gente tem seres da mesma espécie interagindo ou não, aí tem as relações intraespecíficas, quando a gente tem seres da mesma espécie em interação, ou interespecíficas, quando você tem seres de espécies diferentes. Por exemplo, uma ave com um tamanduá é uma relação interespecífica. São espécies diferentes interagindo, beleza? E outra coisa que a gente classifica é se essa relação é harmônica ou não. E aí eu quero que você anote. O que é a definição de relação harmônica? Harmônica é aquela que não causa prejuízo a ninguém. Cuidado! Harmônica não é aquela que causa mútuo benefício. Harmônica não é aquela que vai trazer vantagens para os dois indivíduos. Harmônica é a relação que não traz prejuízo a ninguém. E a desarmônica, obviamente, vai ser aquela que traz algum tipo de prejuízo para um dos indivíduos envolvidos. Vamos para as relações ecológicas, elas são muito importantes. Então, primeira relação, você tem a árvore e lá na árvore você tem uma ave. Eu coloquei árvore com ave. O que a ave está fazendo com a árvore? Ela está vivendo em cima dela. Ela fez um ninho. Quem sabe ela coloque lá uns ovos, quem sabe ela choque esses ovinhos e saem uns filhotinhos. Esse tipo de relação ecológica é uma relação em que é boa para a ave, porque ela está ali protegida, lá em cima, longe de predadores, mas para a árvore faz diferença nenhuma. É uma relação do tipo mais zero. Esse tipo de relação a gente vai chamar de inquilinismo.
A ave é um inquilino da árvore, sem causar qualquer tipo de prejuízo a esse indivíduo. Relação unidirecional, tá? A gente só tem um indivíduo tendo benefício nesse processo. Não ocorre aqui qualquer tipo de prejuízo à árvore. Beleza. Agora esse passarinho, ele pode se alimentar, por exemplo, de formigas. E aí nesse sentido, ele vai ser um predador das formigas. Só que tem um outro predador, o tamanduá, que também come formiga. O tamanduá é predador de formiga, predatismo. A ave é predadora de formiga também, predatismo. O que é um predatismo? É uma relação em que um sai beneficiado, quem come, e o outro sai em prejuízo, quem é comido. Só um detalhe. Predatismo atualmente é uma relação que a gente estabelece entre animais. Quando um animal come um animal. Quando um animal come uma planta, a gente não vai mais chamar de predatismo, a gente vai chamar de herbivoria, porque esse ser é um ser herbívoro. É o caso da formiga, que serve de alimento para o tamanduá, mas que come folhas da árvore. Na verdade, a formiga faz uma coisa um pouquinho diferente. Ela usa essas folhas para cultivar um fungo lá dentro do formigueiro e ela se alimenta desse fungo. Mas de maneira grosseira, vamos dizer que a formiga come a árvore. Agora, a árvore é um vegetal, então a formiga está realizando uma herbivoria em cima da árvore. É boa para a formiga, é ruim para a árvore, isso é uma herbivoria. Agora, o tamanduá comendo a formiga é bom para o tamanduá, é ruim para a formiga, e como são dois animais, predatismo. Agora tem um detalhe. Se o tamanduá quer comer formiga, se a ave quer comer formiga também, eles vão de alguma forma competir. E competição é uma das relações que mais trazem problemas na hora da prova. Por quê? Porque a gente se confunde. Ah, professor, na competição um ganha e outro perde, né? Ecologicamente todo mundo perde, porque os dois vão ter que gastar energia à procura de alimento mais do que naturalmente fariam caso não estivessem em competição. Então, o que você tem que guardar? Competição que ocorre entre a ave, que come formiga, e o tamanduá, que come formiga também, é uma relação menos-menos. É uma relação que causa prejuízo energético para ambos os envolvidos. Isso acontece, por exemplo, também numa disputa por fêmeas. Imagine que tem dois machos disputando uma fêmea. Ah, professor, mas um vai ganhar, um vai perder. Mas muitas vezes eles entram em conflito físico, e nesse conflito físico, ambos vão perder energia. É um prejuízo. Se não tivesse essa competição, o macho dominaria o espaço sem qualquer problema. Então a gente teria muito mais ganho de calorias, muito mais ganho energético por parte desse cara que não está competindo. Competição, de novo, menos. Então a gente já falou do inquilinismo, da competição, da herbivoria, do predatismo. Agora vamos imaginar que essa mesma ave que come formigas come um carrapato. Ó, ela vai comer um carrapato, ó, comeu. E aí, prof? O carrapato está em cima do tamanduá. O carrapato é um parasita do tamanduá e a ave está comendo esse carrapato. Se a ave é uma ave carrapateira, ela está ajudando o tamanduá, concordam comigo? Embora ela seja competidora do tamanduá, ela está ajudando dessa vez o tamanduá. É bom para a ave, que tem um alimento fácil de ser capturado, é bom para o tamanduá, que está tendo o seu carrapato retirado, um ser parasita em cima dele. A gente vai chamar essa relação de protocooperação. Eu quero que você anote aí no seu material. Protocooperação é uma relação de ajuda mútua entre espécies diferentes, mas que não existe obrigatoriedade da relação. Então a ave consegue viver sem o tamanduá vive sem a ave, mas os dois se ajudam quando estão juntos. Perfeito? Agora, volta para o carrapato. Ele estava em cima do tamanduá, sugando o sangue do tamanduá, às vezes transmitindo alguma doença para o tamanduá. Então é bom para o carrapato, porque ele tem alimento fácil, mas é ruim para o tamanduá. É uma relação de parasitismo. Ele é um parasita. Os parasitas clássicos são divididos em dois tipos. O ectoparasita, que é aquele que vive fora, é o caso do carrapato em cima do tamanduá, e tem o endoparasita, que é o causador de doença. Uma bactéria, um vírus, um protozoário causador de doença é um endoparasita. Um piolho, uma sarna, uma pulga, um carrapato é um ectoparasita. Então a gente já viu protocooperação e parasitismo. Agora vamos descer um pouquinho. A formiga trouxe as suas folhinhas e foi viver lá no seu formigueiro.
Lá no seu formigueiro ela está interagindo com outras formigas, ou seja, com seres da mesma espécie. É uma relação intraespecífica. Essa relação onde um ser está vivendo com outros da mesma espécie, com forte divisão de tarefas, porque a gente tem os machos reprodutores, a gente tem a rainha, a gente tem as operárias, cada um com uma tarefa diferenciada e todo mundo se ajudando, a gente vai chamar de sociedade. Lembre que na sociedade os seres não estão aderidos uns aos outros, eles têm vida livre, porém social. Existe forte divisão de tarefas. Formigas vivem em sociedade, diferente, por exemplo, de bactérias. As bactérias vivem todas coladas umas nas outras. Existe adesão, existe junção física entre esses indivíduos. Toda vez que isso acontece, por exemplo, com bactérias, com poríferos, com alguns tipos de quinidários, você também tem uma relação de ajuda mútua, porque se estar junto representa maior proteção, representa melhor captura de alimento, representa maior liberação de enzimas que podem atuar como protetivas a essa estrutura bacteriana, e essa relação é mais. Mas como esses seres estão grudados uns aos outros, a gente não chama de sociedade, a gente chama de colônia. Sociedade, eles estão livres, na colônia eles estão aderidos. E para a gente já finalizar, lembra aí que toda raiz de planta necessita se associar a fungos. Fungos que facilitam o processo de absorção de nutrientes, porque eles aumentam a capilaridade ao redor da raiz, retêm água, retêm sais minerais e recebem da planta nutrientes na forma de matéria orgânica, já que fungo não é ser autótrofo, fungo é heterótrofo. Então a raiz dá a matéria orgânica para o fungo aumenta o potencial de absorção de nutrientes, os dois se ajudam e um não vive sem o outro. Toda vez que você tiver uma relação de ajuda mútua, em que um não vive sem o outro, você tem uma relação de mutualismo. Essa relação de mutualismo a gente vai chamar especificamente de micorriza. Mico é relativo a fungo, riza é raiz. Raiz com fungo, relação mais, micorriza, relação de mutualismo. E para a gente concluir, aqui nós temos a relação da árvore com outras plantas. Faz de conta que essa árvore é como o timbó, que libera uma folha tóxica, que libera substâncias que impedem a germinação de outras plantas ao seu redor. Essa árvore, de certa forma, olha a folha, está longe dela. Essa árvore não tem nenhum benefício impedindo a germinação de outras plantas, mas isso é ruim para as outras plantas. Então você de novo tem uma relação unidirecional. A árvore não se importa, não tem benefício e não tem prejuízo. Mas essas folhas que são tóxicas à germinação de sementes vão trazer prejuízo a outras plantas. Esse tipo de relação a gente chama de amensalismo ou antibiose. É daí que vem os antibióticos. O antibiótico foi descoberto a partir de fungos que liberavam substâncias que matavam bactérias. É uma relação de amensalismo. Beleza? Ficou claro para vocês? Gente, esse é o primeiro momento da nossa revisão de ecologia, mas fica aí que tem uma outra parte. Fechou? O nosso tópico agora é sucessão ecológica, que nada mais é do que a maneira com a qual um ambiente é ocupado. Lógico, esse processo, pessoal, ele tem que ser um evento sucessivo. Não dá para aparecer em um determinado ambiente que nunca foi ocupado do nada. Uma araucária, apareceu uma sequoia gigante, uma onça pintada. Existem etapas para a sucessão. E essa sucessão ela pode ser primária ou secundária. Primária quando ocorre da primeira vez. Por exemplo, um meteoro cai no planeta Terra. Esse meteoro vai trazer um solo, ele vai trazer um componente mineral que não existia aqui. Ele vai ocupar esse componente mineral devagarinho. Ou, por exemplo, a gente tem o surgimento de uma ilha no meio do Oceano Atlântico. Essa ilha não existia, ela vai ter que ser ocupada de maneira muito lenta. Então essa primeira ocupação é muito lenta. Já uma reocupação, que seria a sucessão secundária, é muito mais rápida. Vamos pensar, por exemplo, numa área onde houve desmatamento. Chegou lá a polícia ambiental, percebeu o desmatamento, multou, botou os caras na cadeia e aquele ambiente devagarinho vai começar a ser reocupado. Esse processo é muito mais rápido, é uma sucessão secundária, perfeito? Agora, tanto na sucessão primária quanto na secundária, nós temos
etapas. Etapas que podem ser mais rápidas ou mais lentas, dependendo do tipo de sucessão. A primeira etapa é a chamada comunidade pioneira, chamada também de ESESI. Imagine um ambiente onde não tem nenhuma forma de vida muito abundante. Você tem um solo nu, você tem rochas expostas. O que vai ser atrativo nesse ambiente para um ser vivo? Nada. Uma ave não vem procurar alimento nesse local, uma girafa muito menos, uma anta, um tamanduá também não. Então vai começar a chegar seres aí de maneira oportunista, de maneira casual, como os líquens. Líquens, para quem não lembra, é uma associação que a gente tem entre uma alga e um fungo. Esses líquens formam um organismo só que se reproduz por meio de sorédios que são dispersos no ar. Esses sorédios podem se implantar, por exemplo, em rochas e os líquens podem cobrir essas rochas. Inclusive, eles ajudam na degradação rochosa que mais tarde vai formar o solo. A gente pode também ter nesse ambiente seres anemocóricos, plantas que são dispersas pelo vento, não plantas dispersas por animais, porque animais não podem chegar nesse local se não tiver nenhum atrativo. Então elas são dispersas ao vento, elas têm sementes que voam, sementes aladas. E a gente também pode chegar depois de uma determinada ocupação com pequenos animais. Então no momento que a gente já tem umas gramíneas ali, no momento que a gente tem umas ervas de pequeno porte que se dispersaram e chegaram ali pelo vento, alguns pequenos animais, pequenos insetos podem aparecer. Isso é uma comunidade pioneira. Lembre que na comunidade pioneira a gente tem seres que toleram muito mais a falta de água, que toleram muito mais a presença de grande quantidade de sol. Beleza. Aí nós temos, deixa eu passar para cá, uma comunidade secundária. Cuidado para não confundir com a sucessão secundária. É uma comunidade que vem em segundo plano, chamada também de série. A gente tem nesse ambiente alguns animais zoocóricos, plantas zoocóricas, que são plantas que são trazidas por animais. Na verdade, sementes que são trazidas por animais, normalmente de maneira não intencional. Por exemplo, nesse ambiente aqui pode aparecer ocasionalmente um carrapicho. O que é um carrapicho? Um frutinho que se adere ao pelo de um animal. E aí, às vezes, esse animal veio procurar algum inseto para se alimentar e trouxe essa semente para cá. Mas não foi algo muito especialista, nada muito intencional. Beleza. A gente também vai ter nesse ambiente já animais um pouco maiores. A gente já começa a ter um pouquinho de índice de sombreamento, porque começam a aparecer arbustos. Então, arbustos crescem um pouquinho mais, sombreiam um pouco o solo. A gente já começa a criar um ambiente propício para plantas que dependem um pouco mais de umidade, que precisam de um solo com maior retenção de água, um pouco mais agregado. Beleza, aí a gente tem a comunidade clímax. A comunidade clímax é aquela que atinge o seu ápice de estabilidade, aquela comunidade que é difícil você interferir de maneira muito incidente, porque ela é muito estável, ela tem alta homeostase. Eu quero que você anote essa palavra aí. Ela tem grandes árvores, grandes animais que vão chegando, a gente tem uma grande biodiversidade. Esse é o estágio clímax. As plantas que se desenvolvem aqui normalmente gostam de grande quantidade de sombra. Uma semente, por exemplo, que caia no interior da mata, precisa, claro, atingir o dossel para conseguir fazer a fotossíntese, mas ela só se desenvolve em um ambiente mais sombreado. Então ela já está adaptada a uma situação climática. Ela vai crescer vertiginosamente, vai chegar no dossel, consegue expandir as suas folhas, os seus galhos e consegue fazer grande quantidade de fotossíntese. Agora, o que o vestibular gosta de cobrar em cima desse assunto? Primeiro, ao longo desse processo sucessional, o que vai aumentando? Vamos olhar para cá. Ó. A gente tem um aumento de biomassa, nitidamente. A gente tem um aumento de biodiversidade, nitidamente. A gente tem um aumento da produção bruta. O que é a produção bruta? É a taxa de fotossíntese de um determinado local. Toda vez que você tiver essa expressão produtividade, lembra do nosso momento anterior. A gente está falando de seres que fazem fotossíntese, que produzem matéria orgânica. Isso vai aumentando ao longo do nosso processo sucessional, a produtividade bruta. A gente também vai ter um aumento das relações ecológicas, a gente vai ter maior estabilidade ou homeostase ambiental, a gente também vai ter uma maior quantidade de ciclos biogeoquímicos rolando. Agora, qual que é o grande pega-ratão dentro desse assunto? O que diminui? A produtividade líquida.
Prof, mas você falou que a produtividade aumenta. A produtividade bruta. A produtividade líquida, ela é tida como a produtividade bruta, que é o quanto que a gente tem de fotossíntese, menos a taxa de respiração. O que acontece ao longo do processo sucessional é que, embora a gente tenha cada vez mais seres fotossintetizantes, a gente também vai ter um aumento muito considerável de consumidores e de decompositores, seres que consomem grande quantidade de matéria orgânica, que consomem grande quantidade de oxigênio. Então, nesse ambiente, praticamente tudo que se produz de oxigênio via fotossíntese se consome via respiração. Isso é a produtividade líquida. É importante você lembrar que aqui no início, como a nossa proporção entre planta e animal é muito grande, perdão, a desproporção é muito grande, que a gente tem bem mais plantas que animais, a nossa produtividade líquida é muito maior que zero. Produtividade líquida é a taxa de fotossíntese menos a taxa de respiração. No segundo momento, a gente ainda tem uma maior quantidade de plantas comparado com aquilo que a gente tem de animais. Às vezes pode aparecer um roedor aqui, pode aparecer alguma serpente, mas não grandes animais, nem muitos decompositores. Então, assim, a nossa produtividade líquida ainda é maior que zero. Mas lá no final, a nossa produtividade líquida tende a ficar igual a zero. Tudo que se produz de oxigênio se consome através de processos respiratórios. Ficou claro isso para vocês? É importante que vocês lembrem de alguns termos. Zoocoria, dispersão por meio de animais. Anemocoria, dispersão por meio do vento. Quando a gente chega num estágio climático, a gente tem muita interação entre os seres e existe muita relação específica. Existem muitos seres que dependem dos outros para sobreviver, atividades mutualísticas. E isso vai aumentando a quantidade de reprodução que a gente tem nesse ambiente e, inclusive, isso deixa maior estabilidade à comunidade climática. Ficou claro? Massa, né? A gente vai para o nosso próximo bloco. Pessoas, uma das provas que mais cobra em embriologia, das que eu conheço, é a prova da UEPG. É de praxe colocar pelo menos uma questão de embriologia e o meu palpite, na verdade, é um palpite duplo. Pode cair algo sobre desenvolvimento embrionário ou pode cair algo sobre organogênese. Vamos revisar isso rapidinho. Desenvolvimento embrionário nada mais é a maneira pela qual o embrião vai passando por etapas de desenvolvimento. Que etapas são essas? Zigoto, mórula, blástula, gástrula e aneurula. Zé mordeu a bunda gostosa da Neuza. Credo, professor? Tudo bem, é só para você lembrar. A fase de zigoto é quando o embrião é uma célula só. Essa célula começa a sofrer mitoses. Essas mitoses nada mais são do que divisões binárias. Uma célula vira 2, que vira 4, que vira 8, que vira 16. Cada etapa dessas a gente vai chamar de clivagens. Então a gente tem sucessivas clivagens. Clivagem, clivagem, clivagem. No momento que você tem 16 células, você tem, a partir disso, uma nova etapa, uma etapa chamada de mórula. O que é legal você lembrar de mórula para a prova da UEPG? Você consegue perceber que de zigoto para mórula a gente tem nitidamente um aumento do número de células, mas a gente não tem um aumento volumétrico. O tamanho do zigoto é o mesmo tamanho da mórula, perfeito? A partir desse momento de mórula, essas células que estão todas amontoadas, formando algo parecido com uma amora, começam a se afastar e aí vão formar uma camada celular externa, chamada de blastoderme, e uma cavidade interna cheia de líquido, chamada de blastocele. Cele é relativo à cavidade. Esse momento a gente vai chamar de blástula. A partir da blástula, nós vamos começar um processo de invaginação. Imagine que eu estou empurrando essas células aqui de baixo para cima. Estou empurrando, empurrando, empurrando e estou formando uma cavidade. Essa cavidade no futuro vai ser o intestino do animal. Essa cavidade inicial a gente chama de arquêntero. Arc, primitivo, antigo. Êntero, intestino. É o intestino rudimentar, é o intestino antigo, primitivo daquele animal que está se formando. Então, empurro, 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 vou formando uma cavidade digestiva e faço uma perfuração lá no final.
Esse orifício que eu formo no início, a gente chama de blastóporo. Se o blastóporo der origem à boca do bichinho, a gente vai chamar esse animal de protostômio. Se ele der origem ao ânus do bichinho, a gente chama de deuterostômio. Então, o blastóporo pode dar origem à boca, o ânus, e lá no final a gente vai ter o orifício oposto. Se aqui é boca, lá é ânus. Se aqui é ânus, lá é boca. Entendeu? Esse tubo aqui no meio é o arquêntero, é o intestino primitivo. Aqui nós temos um orifício chamado de blastóporo e aqui você tem uma etapa chamada de gástrula. Por quê? Porque a gente formou um tubo digestivo rudimentar. Na gástrula ficam visíveis os 3 folhetos embrionários, caso esse ser seja triblástico. Isso é uma coisa importante de você lembrar. Os folhetos aparecem na gástrula. Que folhetos são esses, prof? O primeiro folheto mais externo se chama ectoderme. Aí a gente tem um folheto que vai revestir todo o tubo digestivo, chamado de endoderme, e nós temos esse folheto que é uma massa celular que se abre, formando uma cavidade chamada de celoma, a cavidade visceral. O celoma é formado dentro da mesoderme. Os folhetos são ecto, endo e mesoderme. Sacou? Beleza. Depois da gástrula nós temos a neurula, mas antes de entender a neurula você tem que pensar um pouquinho nela. Imagine que esse embrião em fase de gástrula estica, estica, estica. Pegou aqui pelo fiofó dele, pegou pela boca, esticou, 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 esticou. Ele vai ficar no formato de uma bola de futebol americano. Dá para sacar? Se você pegar essa bola e cortar no meio, pá, você vai ter essa estrutura denominada de neurula. O que você tem que lembrar a respeito da neurula? Em vermelho aqui, ectoderme. Em azul, você tem mesoderme. E em verde, você tem a endoderme. A ectoderme na parte superior, imagine aqui, ela sofre um abaulamento e vai formar um tubo. Ó, desce e forma um tubo. A ectoderme forma o tubo neural, que vai dar origem a todo o sistema nervoso do indivíduo. Aqui abaixo do tubo neural, nos animais cordados, nós vamos ter formado a partir de células mesodérmicas a notocorda, um bastão flexível de sustentação, importante no início do desenvolvimento do ser. A gente vai ter essa mesoderme, nós vamos ter a endoderme e dentro da endoderme o tubo que vai passar ali, chamado de arquêntero, o intestino primitivo. Aqui tem umas coisas interessantes para a gente comentar. A porção da mesoderme que está em contato com a ectoderme, a gente chama de somatopleura. Soma é de corpo, está em contato com a maior extensão corporal. E a gente tem aqui a mesoderme que está em contato com a endoderme, chamada de esplancnopleura. Perfeito? Massa! Terminou a neurula, prof. E agora? E agora a gente já começa a perceber a modificação de estruturas internas para formar órgãos. É a chamada organogênese. O que é legal de você lembrar? A ectoderme é o revestimento externo. Vai formar a epiderme, vai formar os melanócitos que vão dar cor a essa epiderme, vai formar também o tubo neural, que vai dar origem a todo o sistema nervoso. Então, olha o que eu coloquei aqui, ó. Forma epiderme e os anexos, como pelos e unhas, forma o sistema nervoso inteiro, não importa que região dele, e vai formar mucosas. Que mucosas, prof? Mucosa do ânus e mucosa bucal. Perfeito? Aí nós temos a endoderme. Professor, você pulou a mesa, calma. Nós temos a endoderme. A endoderme vai formar todo o trato digestivo e aquilo que há anexo a ele. Por exemplo, o pâncreas, por exemplo, o fígado. Endoderme, trato digestivo, pâncreas e fígado. Mas também vai formar a parte interna do trato respiratório, beleza? Porque ele vai sair a partir de uma bifurcação de trato digestivo. Então, o sistema respiratório vem dali também. E aí eu coloquei para vocês dos anexos, né? Trato digestivo e os seus anexos, sistema respiratório. E na mesoderme, tudo que está entre a sua pele e o seu trato digestivo ou respiratório vem da meso. Isso conta esqueleto, isso conta os diversos tipos de musculatura, isso também vai contar o trato urinário e também o revestimento externo do pulmão. O teu pulmão tem uma pleura mais interna e uma pleura mais externa. São duas membranas. A pleura externa do seu pulmão, que está em contato com a caixa torácica, tem origem mesodérmica. Fechou? Eu vou deixar um espacinho, um momento para você tirar um print do quadro. Então faz isso. Tchau!
Pessoal, agora a nossa revisão vai para a botânica, que é um assunto sempre cobrado na prova e normalmente com mais de uma questão, por isso eu vou fazer 2 blocos de botânica com vocês. Nesse primeiro momento a gente vai dar uma revisada nos grupos vegetais e na sequência a gente vai falar do ciclo reprodutivo geral de uma planta. Então vamos analisar esse primeiro momento por primeiro. A gente tem 4 grupos vegetais: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esses 4 grupos vegetais podem ser esquematizados na forma de um cladograma, que é isso que você está enxergando, uma árvore evolutiva. Essa árvore evolutiva tem como ancestral comum um parente da alga verde. Então, a partir de um ser muito similar a uma alga verde, nós tivemos toda a dissidência que deu origem ao reino vegetal. Ou seja, esses 4 camaradas possuem um ancestral em comum, ou seja, a gente tem um grupo monofilético. Monofilético porque todos têm um único ancestral comum. É um grupo verdadeiro dentro da biologia. Agora vamos pensar um pouquinho. Se a alga verde estaria aqui e a alga verde não está dentro do reino vegetal, quer dizer que a alga não é planta. Exato, a alga não é planta, a alga pertence ao reino protista. Por quê, professor? Porque plantas têm algo a mais que a alga não tem. O quê? O embrião protegido. É a nossa primeira apomorfia, a primeira novidade evolutiva. O embrião protegido é uma característica dos vegetais e não presente nas algas, que tem um embrião largado no meio da água, que a partir de um processo de fecundação gera uma célula zigótica que fica dentro da água, não protegida em estrutura alguma. Então, a partir do momento que a gente tem embrião protegido, surge o reino vegetal. Aí nós temos um primeiro grupo, que é o grupo das briófitas, depois nós temos mais uma apomorfia, o surgimento dos vasos condutores de seiva. A partir desse ponto, todo mundo tem vaso condutor, portanto, nós temos plantas vasculares, diferente da briófita, que é uma planta avascular. Lembre que a briófita é representada por musgos, plantas que são diminutas. Diminutas em função do quê? Da incapacidade de transportar seiva a longas distâncias. Como ela transporta nutrientes e componentes celulares por processos difusórios, isso é muito lento, é muito devagar e impede que a gente tenha briófitas muito grandes. Não existe uma briófita de 10 metros, não existe nem briófita de 1 metro, são todas plantinhas pequenas, beleza? Então aqui você tem uma planta vascular, todo mundo aqui para frente, planta vascular. Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Aí vem mais uma apomorfia, a semente. A semente garante maior sucesso reprodutivo. A partir desse ponto, nós vamos ter plantas com semente ou plantas, como a UEPG já cobrou, chamada de espermatófitas. Esperma quer dizer semente, fito quer dizer planta, são as plantas com semente. Detalhe importante, para alguns autores, lá na gimnosperma já surge um rudimento de flor, uma flor muito simplificada que a gente vai chamar de estróbilo. Então, muito cuidado, se às vezes aparece na prova que a gimnosperma possui flor, pense bastante no contexto dessa informação que talvez a gente pode validar a informação sim. Beleza? Aqui você tem semente, surge o estróbilo, surgem as plantas chamadas de espermatófitas. Aí também, na sequência, a gente tem o surgimento da flor verdadeira, não um estróbilo, é uma flor atrativa normalmente a polinizadores, e surge o fruto. A angiosperma é a única planta que possui fruto e isso inclusive deu a ela muito mais capacidade de dispersão dentro do planeta Terra. É a essa característica que a gente atribui todo o sucesso evolutivo das angiospermas ao longo do tempo e toda a biodiversidade que a gente tem dentro desse grupo. Então aqui você tem uma planta avascular, daqui para frente todo mundo vascular. Aqui você tem uma planta vascular sem semente, a partir daqui você tem todo mundo com semente. A gimnosperma tem semente, mas não tem fruto, porque quem tem fruto é só a angiosperma. Outro termo importante para a prova é esse aqui, ó, fanerógama. O que é uma planta fanerógama? É aquela que tem as estruturas reprodutivas evidentes. Como, professor? Como um estróbilo, que é a pinha que a gente encontra lá num pinheiro. Ou como uma flor, é uma estrutura reprodutiva visível. No caso das briófitas e das pteridófitas, as estruturas reprodutivas ficam escondidas. O local onde a gente tem a liberação de gametas não é fácil de visualizar. Então a gente tem uma planta criptógama. Cripto quer dizer escondido, cavernoso, tá? Beleza. E aqui, professor, o que a gente tem que ver nessa parte de cima?
Eu não sei se você recorda, mas toda planta vai ter uma etapa de esporófito e uma etapa de gametófito. A etapa de esporófito produz esporos e a etapa de gametófito produz gametas. E elas vão alternando esse ciclo ao longo da sua vida. Antes de entrar nesse esquema aqui, dá uma olhada no ciclo reprodutivo vegetal. Esse ciclo, que ocorre em todos os 4 grupos, é chamado de ciclo diplobionte. Antigamente a gente chamava de aplodiplobionte. Como é que funciona? Você vai ter uma fase de esporófito e uma fase de gametófito. Agora, para você se guiar e compreender o ciclo de verdade, preste bastante atenção. Para montar esse ciclo, você coloca esporo de um lado, gameta do outro. Sempre, não importa em que tipo de organismo, esporo é sempre N, gameta é sempre N também. Aí você vai colocar o esporófito formando esporos, o gametófito formando gametas. Depois é só a gente atribuir uma certa lógica. Vamos pensar o seguinte, o que 2 gametas fazem? Eles se juntam? Fenômeno chamado de fecundação. Se você tem um gameta haploide com outro gameta haploide, e ele se junta formando um zigoto, esse zigoto, que vai dar origem ao esporófito, será diploide. Guarda esse ciclo que ele é importante. Agora, esporo não fecunda. Esporo cai num substrato com umidade, com condições propícias e germina. Esse processo de germinação nada mais é do que um processo mitótico proliferativo, ou seja, uma célula N que começa a se multiplicar forma estrutura N também, ou seja, de esporo para gametófito nós temos N para N. Agora, esse gametófito N forma gametas N. Se você não tem mudança do número genético, você tem uma mitose. Agora, o esporófito, que é 2N, forma esporos N. Você dividiu o número cromossômico ao meio, portanto, você tem uma meiose. Então, guarda isso que é importante, que nas plantas a meiose não serve para formar gametas, como ocorre na gente. Nas plantas a meiose serve para formar esporos. É uma meiose espórica que ocorre dentro do ciclo diplobionte. Eu quero que você faça isso e reveja isso várias vezes até você entender. Belezinha? Agora volta para cá para o meu esquema. Você sabe que a planta agora tem 2 fases de vida. O momento que ela produz esporos, que a gente chama de esporófito, e o momento que ela produz gametas, que a gente chama de gametófito. Olha aqui. Eu fiz um tracejado. Acima do tracejado, esporófito. Abaixo do tracejado, gametófito. Na briófita, o gametófito é duradouro. Ele é maior, ele é mais desenvolvido e é ele que promove sustentação à planta. Aqui na briófita, o gametófito prevalece perante o esporófito, que é essa hastezinha que surge no momento da reprodução. Essa hastezinha libera esporos. Então aqui na briófita, gametófito maior do que esporófito. Na pteridófita, inverte, porque o gametófito é essa estrutura em formato de coração chamada de prótalo. Esse prótalo é uma fase relativamente efêmera. O que é a planta em si? São essas folhinhas que você está enxergando, essas estruturas da samambaia que a gente vai chamar de esporófitos. Nesses esporófitos nós teremos produções de esporos. Todo mundo já deve ter visto uma samambaia e atrás delas formam uns pontinhos cor de ferrugem, são os soros. E desses soros saem esporos. Aí a gente tem a nossa terceira imagem, um pinheiro. E aí a gente tem um saco embrionário e o grão de pólen. O grão de pólen é um esporófito masculino. O saco embrionário vai ser o gametófito feminino. Só que essa estrutura é muito pequena. A gente tem uma redução muito grande do esporófito no grupo das gimnospermas. Perdão, do gametófito. O que a gente vê aqui, ó? A gente está enxergando um esporófito. Então, na gimnosperma, o esporófito, que é o pinheiro, é muito maior do que o grão de pólen, que é muito maior do que o saco embrionário, que seria o gametófito. Aqui você começa a perceber uma redução drástica do gametófito. Anota isso, redução drástica do gametófito. A gente praticamente nem vê ele mais.
e isso chega ao seu máximo nas angiospermas. O grão de pólen dela é bem reduzido, o saco embrionário dela é bem reduzido, ou seja, o gametófito chega ao seu máximo de redução. E a planta em si vai ser um esporófito, uma planta grande, uma planta visível, perto dessas estruturas que são praticamente efêmeras, beleza? A única plantinha em que a gente tem fase gametofítica dominante é na briófita. Nas outras todas, a fase esporofítica vai ser a dominante. Perfeito? E para a gente concluir, gente, só falta essas duas informações. Não esqueça para a prova que tanto as briófitas quanto as pteridófitas ainda possuem gametas flagelados. E esses gametas flagelados, para conseguir fecundação, eles necessitam de ambiente com água. Elas dependem da água para a fecundação. Isso pode aparecer na prova associada à característica evolutiva, como por exemplo, por que briófita não conseguiu se distribuir por todo o planeta? Porque ela é limitada aos ambientes que têm bastante água, para garantir a sua fecundação. Agora, em gimno e angiosperma, não precisa mais de água para fecundação, porque essa fecundação vai ser dada a partir do processo de polinização, que pode ser pelo ar, a gente vai chamar isso de anemofilia, ou pode ser por um animal, a gente vai chamar isso de zoofilia. Beleza? Entenderam tudo isso? Espero que sim. Se não, volta aí e vê de novo. Eu vou deixar vocês tirarem um print do quadro. Pessoas, olha só, é de praxe aparecer na prova pelo menos uma questão sobre animais vertebrados. Uma sempre vai aparecer. Pode ser sobre peixes, anfíbios, répteis, aves ou mamíferos. O meu palpite para esse ano é ou uma questão sobre répteis ou uma questão sobre mamíferos, que a gente vai ver no próximo bloco. Então, beleza. Que características a gente tem que lembrar a respeito dos répteis? Pensou em réptil, você tem que lembrar da conquista do ambiente terrestre. Lembre que os anfíbios, que era o grupo anterior, tinham uma vida limitada ao ambiente aquático, porque eles precisavam se reproduzir na água, porque eles tinham que manter a sua pele úmida para favorecer as trocas gasosas. Lembre que anfíbios tinham respiração cutânea, só que essa respiração cutânea atrapalhava em algum sentido a exploração do ambiente terrestre, porque a pele, ao ser muito permeável, permite muita desidratação, e esse bichinho sofre com a desidratação. O réptil tem que dar um jeito de impermeabilizar a pele dele. E olha o que eu coloquei aqui, ó. Nós temos uma pele queratinizada. É assim que aparece na prova. Ela tem impregnação de queratina, um agente impermeabilizante, que inclusive é uma característica que se sustenta até na gente. Nós temos pele queratinizada e nós somos mamíferos. Isso é importante, prof. É importante para você não desidratar. Ótimo. Além disso, você tem um olho mais bem adaptado ao ambiente terrestre. Os anfíbios surgem com pálpebras, coisa que os peixes não tinham. Mas agora, além das pálpebras, nós temos duas outras estruturas importantes. A primeira, uma glândula lacrimal. Então, eles produzem lágrima que serve para limpar o olho, para umedecer esse olho que agora está exposto a um ambiente mais seco. E além disso, surge uma membraninha, que seria como se fosse uma segunda pálpebra, uma pálpebra na horizontal, uma membrana chamada de membrana nictitante, que tem função protetiva. Pensa, por exemplo, num crocodilo, pensa, por exemplo, num jacaré, que muitas vezes está embaixo d'água e tem que observar as coisas ao seu redor, mas a água é muito suja. Então ele coloca aquela cortininha ao redor do olho, a membrana nictitante. A gente tem vestígio dessa membrana no cantinho do nosso olho ainda, beleza? Adaptação ao modo de vida terrestre. Outra coisa interessante, o olfato desses seres melhora. Não é o caso de um crocodilo, não é um caso de um jacaré, mas a gente tem em serpentes um órgão associado ao olfato chamado de órgão vômero-nasal. O vômero é o osso do nariz, tá? É o osso que a gente tem do assoalho do nariz. Muito bem, esse órgão também pode ser chamado de órgão de Jacobson. Você já deve ter visto, por exemplo, umas serpentes que botam a linguinha para fora, botam a língua lá, balançam e capturam substâncias químicas no ar e depois esfregam a língua dela no órgão vômero-nasal. Para quê? Para poder sentir o cheiro das coisas que estão ao seu redor. É uma característica também ao modo de vida terrestre. O olfato tem que estar aprimorado a um ambiente não aquático. Beleza? Outra coisa interessante, todos os répteis, sem exceção, têm respiração pulmonar.
A gente tinha respiração cutânea, por exemplo, lá nos anfíbios. Aqui a gente não tem mais respiração cutânea. Independentemente se o cara vive dentro da água, como o caso de uma tartaruga, como é o caso de um cágado, todos eles precisam pegar ar na atmosfera porque eles têm respiração pulmonar. Esse pulmão ainda não é um pulmão cheio de alvéolos como o nosso pulmão. A gente vai chamar esse pulmão de parenquimatoso. Ele é cheio de lâminas, cheio de dobras lá dentro, mas ainda não é alveolar. É um pulmão mais eficiente do que aquele que a gente tinha lá nos anfíbios, que era um pulmão sacular, mas ainda não é tão eficiente como o nosso pulmão, que é alveolar, beleza? E aí nós temos algumas coisas importantes aqui. Esses indivíduos têm sempre fecundação interna, desenvolvimento direto. Como eles se desenvolvem dentro de um ovo, muitas vezes esse ovo é colocado no ambiente, em algumas espécies ele se mantém dentro do corpo da fêmea, o ovo tem todos os nutrientes necessários para esses indivíduos se desenvolver por completo. Ele não precisa passar por um estágio larval. Vamos lembrar que os anfíbios têm poucas reservas nutritivas dentro do seu zigoto e como não tem muita reserva nutritiva, não conseguem formar um sapinho já pronto. Forma uma larva que se alimenta e faz uma metamorfose para um sapo. E aí a gente tem que tratar de uma coisa importante. Dentre todas as características que a gente tem de conquista do ambiente terrestre, a mais relevante delas está aqui, o chamado ovo amniótico, que é um ovo que tem uma bolsa de água dentro. Esses indivíduos não é que eles não têm mais os seus filhotes dentro da água, é que eles trouxeram a água para dentro da estrutura do ovo. Então a gente tem aqui um embrião, esse embrião está envolto de uma bolsa de água, chamada de bolsa amniótica, que tem função protetiva. Anota aí, por favor, essa proteção é uma proteção térmica, porque a água é um excelente termorregulador, e é uma proteção mecânica também, porque esse indivíduo pode girar para um lado, girar para o outro e não vai se machucar. A gente tem também uma bolsa nutritiva, chamada de saco vitelínico. Nós temos uma bolsa que serve para excreção, chamada de alantoide, e nós temos uma membrana ao redor de todos esses anexos embrionários, chamado de córeo, que vai participar de trocas gasosas. Agora eu quero que você se ligue no seguinte: uma das coisas que mais a gente pode errar numa hora de tratar desse assunto é com relação a alantoide, córeo e alantocóreo. A região em que o alantoide está próxima ao córeo forma um anexo secundário chamado de alantocóreo. Esse alantocóreo tem duas funções básicas. Primeiro, ele é o principal removedor de cálcio da casca do ovo. Esse cálcio é fundamental que saia da casca, que entre em capilares do alantoide e vá para o embrião, porque é a partir desse cálcio que o embrião vai conseguir formar os seus ossos. Isso é relevante. Além disso, retirando o cálcio da casca do ovo, ele vai ficar mais frágil. Isso permite o bichinho eclodir, chocar, sair, no momento que é necessário. Agora, esse alantocóreo é o principal local também de trocas gasosas. Então, muito cuidado. Se aparecer lá no seu vestibular, pense bastante na contextualização, de como que ele está elaborando a questão. Se ele falar que o alantoide participa das trocas gasosas, não está errado. Mas você colocou que as trocas gasosas é função do córeo. Sim, mas o alantocóreo, que é o alantoide mais o córeo, é o principal local de trocas gasosas, porque a gente tem uma intensa capilarização nesse ambiente. Beleza? Massa? Esse é o ovo amniótico, a principal estrutura quando a gente pensa em conquista do ambiente terrestre. Agora vem aqui comigo. Quem são os répteis? Nós temos os quelônios, representados por tartarugas, cágados e jabutis. Nós temos os escamados, representados por lacertídeos, que são os lagartos, e os ofídeos, que são as serpentes. E nós temos os crocodilianos, representados por aligatores, jacarés e crocodilos. Sacaram? Fechou? Massa? Anota tudo isso aí que é importante e vamos para o próximo quadro. Pessoal, agora que a gente já falou sobre os répteis, chegou a vez dos mamíferos.
O que a gente tem que lembrar a respeito deles? Em primeiro lugar, quem são os mamíferos? Nós temos os prototérios, os metatérios e os eutérios. Os prototérios são também chamados de monotremados, são os mamíferos que põem ovos, é o caso da equidna e é o caso do ornitorrinco. Aí nós temos os metatérios representados pelos marsupiais, são aqueles que carregam os seus filhotes em uma bolsa, é o caso do canguru, é o caso dos gambás, não esqueçam, existe representante marsupial aqui no nosso país. E nós temos nos eutérios os placentários, que é o grupo mais biodiverso, é o grupo do qual a gente faz parte, é o grupo do qual os cães, os gatos, os elefantes, os bois, os tatus, os tamanduás fazem parte também. É o grupo dos caras com placenta. Agora, pensando em mamíferos, quais são as características principais do grupo? Em primeiro lugar, eles possuem glândulas sudoríparas com função termorreguladora, eles possuem glândulas sebáceas com a função de impermeabilizar a pele junto do revestimento de queratina, que a gente já viu antes lá nos répteis. Nós temos as glândulas mamárias que definem inclusive o nome do grupo, é uma estrutura importante no processo de desenvolvimento inicial do filhote. Nós temos pelos, somos os únicos cordados com pelos, e nós temos dentes diferenciados. Isso quer dizer que nós temos incisivos, caninos, pré-molares, molares, e isso não ocorre em outro grupo animal. Outra coisa interessante, todos os mamíferos placentários vão ter uma coluna vertebral muito bem definida, assim como todos os outros indivíduos que a gente viu até então, mas na porção cervical, que é a porção do pescoço, os placentários, todos eles possuem 7 vértebras. São 7 vértebras cervicais. Não importa se é uma girafa com aquele pescoço gigantesco dela ou se é um tatu com um pescoço muito reduzido. Professor, existe exceção para essa regra? Existe. As preguiças podem ter 9 vértebras cervicais e os peixes-boi podem ter 6 vértebras cervicais, tirando eles, todo mundo com 7 vértebras cervicais. Outra característica interessante do grupo dos mamíferos, mas que ocorre também em aves e répteis, é que nós possuímos 12 pares de nervos no crânio. São 12 inervações do lado direito, 12 inervações do lado esquerdo. Agora vem para cá. Eu separei algumas características que pode aparecer também na sua prova de UEPG. Desenhei um pulmão e desenhei lá dentro alvéolos. Importante você saber, só os mamíferos possuem essa membrana musculosa chamada de diafragma, que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. E o nosso pulmão é um pulmão alveolar. Eu falo nossa, porque nós somos mamíferos, temos alvéolos. E outra coisa interessante, dentro da nossa corrente sanguínea existem hemácias sem núcleo. Isso é uma característica exclusiva dos mamíferos. Hemácias anucleadas, elas são bicôncavas, elas não possuem núcleo e em função dessa biconcavidade, elas têm mais pontos de inserção de hemoglobina e por isso um transporte de oxigênio muito mais eficiente. E para a gente terminar, eu acho que é legal a gente saber diferenciar um coração de mamífero de um coração de ave. Ambos são tetracavitários, ambos têm 2 átrios e 2 ventrículos, ambos têm dupla circulação, porque o sangue para fechar um circuito completo tem que passar 2 vezes dentro do coração e essa circulação é completa, ou seja, não mistura o sangue arterial com o sangue venoso. Mas, prof, qual que é a diferença que existe então entre o coração da ave e o coração do mamífero? A diferença está nesse vaso aqui, na aorta. A aorta de um mamífero corre para o lado esquerdo e a da ave para o lado direito. Sacou? Gente, essa é a dica que eu queria trazer para vocês a respeito de mamíferos e nos próximos blocos nós vamos falar um pouquinho a respeito de fisiologia humana, ok? Tcharam, meus queridos! Então, para o nosso último bloco, a gente volta à lousa verde. Beleza! Gente, a gente vai conversar a respeito de fisiologia humana e o meu palpite para esta prova é sistema digestório. O que mais se cobra sobre esse assunto? Primeiro, a gente tem que conhecer as partes do sistema e depois a gente tem que saber aonde ocorrem os processos digestivos e o que vai ser digerido em cada região corporal. Então, vamos lá, primeiras partes, tá? Aqui você tem boca, depois tem esôfago, estômago e aí vai começar o intestino delgado. A primeira porção do intestino delgado a gente chama de duodeno e depois nós temos 6 metros de jejuno e ilho. Aí na sequência temos o intestino grosso, formado por cólon ascendente, cuidado com essa palavra, às vezes as pessoas esquecem que os cólons são referentes ao intestino grosso. Cólon ascendente,
cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e ânus. Perfeito? Massa? Agora, não esquece também que junto a esse trato digestivo nós temos estruturas anexas. O pâncreas, embaixo do estômago, e o fígado do lado direito do estômago. Com relação ao dono do corpo, no caso o meu lado direito, o fígado fica aqui. Junto desse fígado a gente tem a vesícula biliar, que vai armazenar e liberar um líquido chamado de bile. E não esquece também que lá junto à boca nós temos glândulas salivares, beleza? Agora o que a gente tem que entender? O que acontece em cada uma dessas regiões. Primeiro a boca. Lá na boca a gente tem dois processos digestivos. A digestão mecânica, feita por dentes. A gente estava falando agora há pouquinho sobre a dentição de mamíferos, né? Então a gente tem dentes incisivos, caninos, pré-molares e molares. Vão fazer uma digestão mecânica, trituram o alimento. Em meio a essa trituração, a gente tem também a insalivação, que vai ser responsável pela digestão química que rola na boca. Ocorre lá na saliva uma enzima chamada de pitialina, que trabalha em pH neutro ou aproximadamente neutro. Se aparecer lá na sua prova que o pH ideal para o funcionamento da pitialina é de 6,8, de 6,9, não está errado não, né? Próximo ao pH 7. E ela vai digerir o que, professor? Amido. Por isso que a pitialina pode ser chamada também de amilase salivar. Beleza. Aí depois, deglutiu, né? Engoliu o alimento, você vai passar ele para o esôfago. Nós temos o bolo alimentar sendo empurrado pelo esôfago. Ocorre movimento peristáltico. Esse movimento peristáltico inicia no esôfago e acompanha todo o trato digestivo até o processo de defecação. Não esquece que esse movimento peristáltico ocorre por obra de musculatura lisa, ou seja, involuntária, claro, e ela é estimulada a partir do sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o cara que funciona quando você está em momento de relax. Quando você está em momento de ação, quem está contribuindo é o simpático. Então lembre aí, quando você está em relax, você tem aumento do peristaltismo, por obra do parasimpático. Quando você está em ação, você tem ação do simpático inibindo esse peristaltismo. Beleza? Aí depois temos o estômago. Lá no estômago a gente tem secreção de ácido clorídrico, que vai converter um composto chamado de pepsinogênio em pepsina. E essa pepsina atua sobre proteínas, vai digerir proteínas em pH ácido, em pH aproximadamente 2, ou seja, bem ácido, né? Aí, passo para cá, nós temos o duodeno. Lembra que o duodeno é onde ocorre a maior parte da digestão. Não é no estômago, tá? No duodeno a gente vai ter digestão pancreática e digestão entérica. A digestão pancreática é por meio de enzimas que saem do pâncreas. Mas antes que essas enzimas atuem, a gente tem que ter a liberação, que sai do pâncreas também, de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio tira aquele suco que a gente chama agora de quimo, de um estado de pH 2 e coloca ele no pH alcalino de 8, pH levemente básico. Esse pH é um pH ideal para a ação de amilases, que vão digerir o amido, proteases, tripsina e quimotripsina, que digerem proteínas, as nucleases, que digerem ácidos nucleicos, DNA e RNA, e a lipase, que para poder funcionar precisa se misturar aos lipídios. E aí nós temos um problema. Essa lipase, ela é uma enzima que funciona em ambiente aquoso. E lipídio, você sabe que não se mistura com água. Para a gente conseguir essa mistura, a gente necessariamente precisa emulsificar os lipídios. Só para vocês entenderem, esse emulsificar seria como misturar ele a um detergente. Um detergente tem uma capacidade de se ligar com substâncias polares, como a água, e apolares, como o lipídio. Então ele faz essa ponte aí. Quem que vai atuar como detergente lá dentro do duodeno? A bile. Bile, que é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Muito bem, anota aí, por favor, que a bile não é enzima, ela é um conjunto de componentes emulsificantes. Não existe componente enzimático aqui dentro. E por ação de bile e da lipase, a gente tem digestão de lipídios. Perfeito? Aí vem a digestão entérica. Pensa que todos esses compostos, amido, proteínas, ácidos nucleicos, os próprios lipídios foram fragmentados e existem fragmentos ainda pequenos que precisam ser refragmentados. Que compostos são esses?
As peptonas, que são cadeias de proteínas pequenininhas, vão ser digeridas por carboxi e aminopeptidases. Lembra, na carboxi é por causa que é um ácido carboxílico e amino porque tem uma função amino. Lembra dos aminoácidos? Beleza, para poder romper esses aminoácidos, para poder separá-los, a gente vai precisar dessas carboxi e aminopeptidases. Aí nós temos também aqueles que vão digerir os compostos na forma de carboidratos menores, os disacarídeos, como é a maltase, a sacarase, também chamada de invertase, e a lactase. Quando você quebra uma maltose, pela obra da maltase, você tem duas glicoses. Quando você quebra uma sacarose, você tem uma glicose e uma frutose. Quando você quebra uma lactose, você tem uma glicose e uma galactose. E aí terminou o processo de digestão. O que rola na sequência, prof? Processos de absorção, que ocorrem no intestino delgado, mas já na porção de jejum e de ilho. Lembra que jejum e ilho tem muita microvilosidade e vai absorver todos esses nutrientes que foram gerados. Uma coisa legal de você anotar é que vitaminas não precisam ser digeridas, elas são absorvidas de maneira direta. São compostos moleculares pequenos e que não são divididos em monômeros, né? Não tem pecinhas menores para serem absorvidas. E depois nós temos o intestino grosso, que dentre algumas funções tem como a mais importante a absorção de água. Fechou? Massa? Pessoal, é isso aí. Então é isso, pessoal, a gente terminou a nossa revisão, eu fico muito feliz a você que acompanhou ela até o finalzinho, e se você realmente chegou até o final, eu quero que você escreva uma coisinha aí nos comentários. Escreve nos comentários a palavra Balu, beleza? Só para eu saber quem chegou até o final de verdade. Então escreve. Gente, foi um prazer. Falou, conversamos, boa prova para todos. Qualquer coisa, deixa sua dúvida por aqui que eu terei o prazer de esclarecê-la. Falou!